Eu sou Leandro Viana e Guerra Primitiva, um filme que mistura ação, terror e sim, ficção científica, é o melhor filme de dinossauro dos últimos anos, muito melhor do que Jurassic World. E sabe por quê? Porque fez o básico, fez dinossauro ser assustador, mortal. Eles dão medo de verdade, né? Não precisa criar um mutante genético, híbrido, que é mais um monstro do que um dinossauro. Guerra Primitiva tem um orçamento de 2 coxinhas em um todinho, são só 7 milhões de dólares, é um filme independente, elenco relativamente desconhecido, ele só coloca soldados contra dinossauros no meio da Guerra do Vietnã. Claro que aqui temos mais sangue, mais violência, só que o filme ele conseguiu assim, dar tempo de tela para vários tipos de dinossauro brilharem e mostra de verdade o que acontece se um viesse assim atrás de uma pessoa, sabe? Diferente do último filme ali do Jurassic World, onde o T-Rex não consegue nem morder um bote de plástico. Eu não tô falando assim que é o melhor filme do ano, mas ele entrega o que promete. Aliás, o filme ele é baseado em um livro de 2017 e caso alguém tenha ficado curioso, assim, Jurassic World teve um orçamento de 225 milhões de dólares. E agora aqui, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou te explicar como que os dinossauros foram parar ali no meio da Guerra do Vietnã. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso, e Guerra Primitiva é um filme que, além de colocar soldados contra os dinossauros, temos conspirações políticas e experimentos científicos. E talvez um dos maiores defeitos do filme é o começo dele. Eu acho que perderam muito tempo ali nos apresentando o grupo de pessoas, de heróis que nós vamos ver ao longo do filme que vão morrer, mas a abertura do filme é essencial, porque estamos no Vietnã, em 1968, e um grupo de boinas verdes é atacado pelo que aparentemente parece ser um T-Rex. Logo, com esse pessoal desaparecido, o Coronel Jericho, que é bem caricato, um comandante idiotão, que é mau sem motivos, ele convoca um grupo de soldados especialistas em missões confidenciais para essa missão de se aprofundar na selva e encontrar os homens desaparecidos. Esse esquadrão é liderado pelo sargento Ryan Baker, talvez é o ator mais conhecido do elenco, ele já fez True Blood, e o resto do pelotão são personagens ali que são clichês de filme de guerra. E chegando no local ali do suposto resgate, o nosso grupo de soldados, eles encontram pegadas de animais gigantes e algo desconhecido ataca, e daí todos percebem que isso aí que atacou não é algo normal. Logo esse grupo, ele tenta se abrigar em uma caverna, uma decisão horrível aqui, pois esse lugar abriga uma manada de dinossauros. E para quem tem curiosidade de pesquisar depois, eles são os Deinônicos, e aqui a gente tem então um desespero que eu espero quando as pessoas se deparam com dinossauros, na escuridão ali. Então esses soldados, eles metralham tudo que estão vendo pela frente, e o nosso sargento, o Baker, e o Leon, um recruta ali que se voluntariou para a missão, com certeza vai se arrepender muito disso, Os dois, eles se separam do restante do grupo e acabam se deparando com uma Tiranossauro Rex e os seus filhotinhos ali, Onde temos uma boa perseguição e todos acabam pulando de um penhasco e mergulhando em um lago. E é nesse momento, então, que entra na história uma cientista russa ali que ajuda os dois a sobreviverem e também vão se esconder ali do T-Rex, Ela se chama Sofia, ela leva os dois para uma estação de pesquisa abandonada e além de ser uma viciada em morfina, ela tem o papel de ser a cientista que vai nos contar como do nada, assim, dinossauros surgiram no meio de uma guerra, sabe? E antes de falar essa explicação aqui, se tu chegou até esse momento, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso vai ajudar muito o Nerdverso, e caso você não faça, um Tiranossauro Rex vai surgir e vai te devorar. Logo assim, eu não arriscaria. E para a explicação do filme, precisamos saber do nome do grande vilão, que se chama Borodin, Borodin, um general russo que é responsável por trazer os dinossauros. Mas esse não era o objetivo dele, pois o Borodin ali criou um experimento científico para dominar o mundo, para destruir os Estados Unidos.
Ele pediu assim com delicadeza para os seus cientistas, incluindo a Sofia e o marido dela que morreu, né? Ele pediu então para construírem um colisor de partículas, porque ele queria criar buracos de minhoca para abrir portais em lugares estratégicos, né? Para avançar com suas tropas russas e ir dominando o mundo. E isso é uma ideia brilhante quando tu quer ganhar uma guerra, tá ligado? Só que esse experimento, ele deu errado assim, ó, na primeira tentativa, porque o buraco de minhoca, ele acabou sendo criado com o passado e os dinossauros, eles que acabaram vindo assim pro tempo real do filme. E o nosso general russo louco ali, ele ainda continua com o experimento. Então o Baker, ele tem uma nova missão, ele tem que desativar esse colisor, tem que desligar ele. Porque a Sofia diz, né, que caso tentem apenas bombardear, explodir o lugar, as partículas elas podem causar estragos maiores ainda do que apenas trazer dinossauros. Então, durante todo o filme, assim, a outra equipe de soldados ela é atacada por soldados russos e todos são atacados por dinossauros voadores, né? Pois, se a gente considerar, então, o orçamento, né, de centavos desse filme, o CGI dos dinossauros está perfeito. Mas enfim, os soldados finalmente então se reúnem com o Sargento Baker, com o Leon e agora também com Sofia. Eles são novamente atacados por aquela manada de Deinônicos, né? Devem ser os mesmos da caverna. E temos um dos soldados, o Case, ele quase é devorado por um Raptor que surgiu ali. E o melhor de tudo é que ele finca assim uma faca no olho desse dinossauro. A gente vai ver esse detalhe aí algumas vezes até o final do filme, porque o Raptor ele fica com a faca cravada no olho mesmo. Mas por incrível assim que pareça, o Case ele ainda está vivo. Todos se refugiam na estação de pesquisa, mas são atacados por muitos e muitos Raptors. E aqui temos o primeiro grande sacrifício. O Case, muito mais machucado ali, ele decide se explodir, né? Explodir a estação de pesquisa para que o esquadrão conseguisse escapar ali utilizando um barco com a missão então de desativar o colisor. Indo para o grande finale, o Baker pede ajuda lá para o Coronel Jericho, né, que enviou eles para essa missão, compartilha as coordenadas de resgate e, pelo visto, o coronel não sabia de nada relacionado com os dinossauros, porque ele fica surpreso assim quando o Baker ele menciona esse fato. E eu acredito nisso, tá? Porque não estamos trabalhando aqui com ótimos atores ali para o coronel fingir fora de tela que não sabia de nada. Ele até encontra uma garra de dinossauro e dá a entender então que ele começa a acreditar nessa história aí. Mas enfim, a missão é entrar no complexo russo, desativar o colisor e daí sim explodir tudo, né? Senão, o general russo, o Borodin lá, vai continuar com seus experimentos e a humanidade vai começar a correr o risco de ser extinta, sabe? Então o ato final é uma luta insana entre o esquadrão americano, os russos e muitos dinossauros, pois até os T-Rex eles atacam o complexo. E isso, cara, é tudo que a gente quer ver quando estamos falando assim, ó, vendo um filme de dinossauro. São muitas mortes, é algo tenso. Aliás, o general louco russo ali, o Borodin, ele é comido por um Raptor. E sim, o nosso pessoal consegue desativar o colisor de partículas, muitos se sacrificam nas explosões, inclusive nosso protagonista. O Baker, ele se mostra um verdadeiro líder, pois garante que o Leon, né, e a Sofia escapem. O Baker ele atrai um dinossauro e se explode junto com um complexo russo. E daí temos o Coronel Jericho, ele conseguiu, né, chegar de helicóptero e temos uma cena final, ela é mais galhofa, são muitos tiros, tem um maluco usando facão para matar dinossauro, temos os sobreviventes que conseguem escapar. E como o filme não se leva a sério, pô, essa cena é maravilhosa. E talvez essa cena do helicóptero, ela até seja uma grande referência ao filme do Predador, lá dos anos 80, onde temos o quê? Militares na selva, que são um a um mortos por uma criatura, e no final o Schwarzenegger é resgatado como? Com um helicóptero. Claro que o final do filme ele pode nos preparar para uma sequência, porque vemos um grupo de brontossauros, né, aqueles dinossauros mais inofensivos, enormes, eles são grandões mesmo, mas eles avançaram e vemos eles passando assim por uma das bases americanas, dando a ideia de que os dinossauros eles podem ser um problema maior para o mundo. E como atualmente temos 4 livros da história principal, isso quer dizer que sim,
Podemos ter mais continuações vindo por aí, eu não sei a história dos livros, até me interesso em ler os livros, e talvez com um orçamento um pouquinho maior, pode trazer o quê? Um roteiro mais elaborado, pode ter atores bons, né? E com isso, depois de toda essa minha fala, a minha nota para Guerra Primitiva é um 7 de 10, porque sim, fizeram um milagre assim com esse orçamento de centavos. E antes de falar aqui de alguns temas principais e metáforas do filme, deixa eu aproveitar para fazer um super convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90 e talvez o maior prêmio é vocês entrarem no grupo do WhatsApp, né? Onde todo dia conversamos de filmes, de séries, do dia a dia, falamos de dinossauros, né? É um grupo muito legal de pessoas. Todo mês tem um sorteio de prêmio para um membro, toda semana tem sorteio de vários ingressos de cinema, e o nome de quem faz parte do clube, de quem ajuda a gente, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link para quem quiser participar do Clube Nerdverso na descrição desse vídeo. Lá tem todos os benefícios, mas é a mesma coisa que se tornar membro do canal também. Vamos lá então para a gente aqui, dar profundidade para o filme, porque ele nos mostra que a guerra ela é uma força da natureza tão imparável quanto um T-Rex. Porque mesmo com o colisor destruído, a Sofia ela alertou sobre a migração. Então isso aqui é uma reflexão de como as guerras elas nunca terminam de fato, né? Elas apenas mudam de forma, assim. O conflito no Vietnã, é um pano de fundo para mostrar que a violência ela é inevitável, que ela é cíclica. E já o experimento com o colisor, né, com ele dando errado ali, isso é uma crítica sobre a busca da melhor tecnologia, de fazer a maior descoberta sem se importar com as consequências. Então essa falta de controle pode desencadear catástrofes inimagináveis. É a mesma crítica que o primeiro Jurassic Park, né, ele faz. Aliás, os dinossauros, eles ofuscam os conflitos humanos. Não importa ali a guerra, a política, as ambições humanas, quando a gente fala ali da força do tempo, da força da natureza. A luta União Soviética versus Estados Unidos não é nada quando surgem assim essas criaturas fora do controle. Enfim, eu quis trazer esses pontos porque, embora Guerra Primitiva é no fundo ali um filme bobo, de guerra, de dinossauro, a gente pode sim tirar uma reflexão para pensar sobre muitos temas. Mas comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês se divertiram igual a mim. Falem aí se vocês preferem um filme de dinossauro que dá medo, assim, que é tenso, violento, ou se preferem o Jurassic World, que é mais família. Então, nos encontramos no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!